Olá, então, eu estou aqui novamente participando, graças ao convite do querido Edivaldo, desta nona semana da rede pedagógica, a nona semana da rede pedagógica. E vejam vocês como o Edivaldo é feliz nas suas propostas de eventos como esses, né? Então, ele propôs, e nós vamos viver isto, pensar sobre isso, trabalhar sobre isso ao longo dessa semana, a questão do acolhimento. E o acolhimento, ele é, no mínimo, duplamente interessante para um começo de ano e para uma situação, não é, que todos nós estamos vivendo, de retorno às aulas, quem sabe, de recrudescimento dos cuidados, em todos os sentidos, porque nós temos aí uma nova variante, o Omicron, que está afetando tantas pessoas. Nossa, esses dias eu tenho visto, ouvido falar e conhecido e sabido de muitas e muitas pessoas próximas a mim que estão doentes, etc. Bom, no meu caso, o Edivaldo propôs falar sobre educação acolhedora. Olha que interessante, né? Porque eu conheço adjetivos para a educação de muitos tipos. Eu tenho educação autoritária, educação democrática, educação permissiva, educação indiferente. E ele nos propõe pensar com vocês sobre o que significaria uma educação acolhedora. Ou seja, como uma educação pode ser acolhedora. Por que uma educação deve ser acolhedora? E quando nós falamos educação, nós estamos pensando na posição dos adultos, pais, professores, autoridades, médicos, enfim, adultos cuja missão, cuja função é educacional, em todos os sentidos. No nosso caso, nós vamos ficar mais no contexto da escola, mas a gente poderia pensar isso no contexto da família, no contexto da cidade, no contexto do tratamento da saúde, etc, etc. Então, quando nós falamos em educação, nós pensamos na função, no lugar, nas qualidades, nas características de um educador, ou quem tem uma função educadora, e nós pensamos por igual e complementarmente numa criança, numa pessoa num educando que recebe a educação. E é esse encontro, né? É essa combinação entre aquele que educa, quem educa e aquele que é educado, nas suas infinitas possibilidades de encontro, que nós caracterizamos uma educação, que nós podemos pensar uma educação. E no nosso caso de hoje, né, no caso desse evento, nós vamos pensar uma educação que seja acolhedora. E eu pensei alguns itens para desenvolver isto. Então, eu vou falar de episódios, vamos dizer assim, episódios relativos a uma série tão linda chamada Educação Acolhedora. O primeiro aspecto que eu gostaria de desenvolver, de refletir com vocês na perspectiva de uma educação acolhedora, tem a ver com formas de acolhimento, né? Como vocês, a gente já falou isso outra vez, né? A gente, vamos pensar acolhimento como formas de útero, né? O primeiro acolhimento, obviamente, é o acolhimento da criança, de uma possível criança, no desejo, no pensamento, no projeto,
na vontade, na alegria, né, de uma pessoa ou de um casal em ter um filho, né? Essa forma de acolhimento se materializa no útero de uma mãe, né, de uma mulher, que durante 9 meses, durante um tempo grande, né, de sua vida, acolhe o seu filho, né, o seu filho como uma parte de si, e se essa mãe pode, e se esse filho tem essa felicidade, é um acolhimento cuidadoso, querido, em que a mãe faz o melhor de si para que esse filho se desenvolva bem, tenha ótimas condições de se desenvolver no útero materno. Então, essa é a ideia de acolhimento, é de hospedar, de receber, de ter junto, né? De conviver, e que é coisa mais íntima, que é conexão mais profunda em todos os sentidos do que uma criança se desenvolvendo no útero de sua mãe, né? A criança nasce, aí nós temos o útero familiar, né? As crianças todas precisam de uma família, têm direito a uma família na nossa cultura, né? Família que pode se realizar, que pode acontecer, se estruturar de muitos jeitos, né? De muitos e muitos jeitos. De qualquer forma, nossa ideia, né? Nossa vontade é que a criança seja acolhida, qualquer que seja a família, de uma forma segura, de uma forma conectada, de uma forma esperançosa, de uma forma em que ela possa se desenvolver, né? Um outro útero muito importante para todas as crianças, né? Sobretudo pensando nas crianças e nos jovens até 18 anos, é a escola, né? Como é que a escola acolhe o seu aluno, né? Depois nós temos a cidade, né? A vizinhança, o quintal, a casa, né? Enfim, todos esses lugares, todos esses espaços de convivência, né? E hoje, com a internet, hoje o útero virou o próprio mundo, né? O próprio mundo no sentido de que, graças aos recursos da internet, aos recursos da conexão digital, nós podemos estar em muitos lugares, conviver com muitas pessoas, e receber e fazer trocas de muitos tipos, né? Então, esse é um primeiro ponto. Vamos agora para um segundo ponto. Um aspecto de acolhimento que eu gostaria de pensar com vocês é como receber a criança como aluno. E eu gostaria de propor 5, apoiado num autor chamado Brousseau, eu gostaria de propor 5 perspectivas de um mesmo aluno. E o desafio que eu nos faço hoje é assim: como é que nós acolhemos a mesma criança nessas 5 diferentes perspectivas? A primeira perspectiva, né, é da criança ela mesma, com seu corpo, sua cor, sua identidade, seu nome, sua altura, seu peso, suas condições físicas, enfim, ela encarnada num corpo, encarnada numa raça, encarnada numa cultura em que ela tem uma identidade, né? Então, quem é essa criança? É o João, é a Maria, é o Antônio, né? Como é que o que a gente escolheria como imagem para dizer quem é essa criança? Por exemplo, seria uma foto, né? E como é que nós acolhemos, então, a criança ela mesma, e por inteiro? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que como é que nós acolhemos
esta criança e o seu comportamento. Ou seja, como é que ela reage nas diferentes situações de vida, né? Vocês sabem, por exemplo, pensando nas criancinhas, né? Tem crianças que choram muito, choram por qualquer coisa, que não conseguem dormir, têm dificuldades para comer, que mordem, que se assustam facilmente. Tem outras que são calminhas, que são muito tranquilas, assim, são muito acomodadas, que têm boa saúde, têm boa disposição, que são alegres. Tem outras que são mais rancorosas, mais bravinhas. Tem crianças que interagem com mais facilidade, são mais fáceis, vamos dizer assim, no contato, nas propostas, nas atividades do cotidiano, tomar banho, comer, dormir, trocar de roupa, não é? Receber medicamentos, vacinas, etc. Outras crianças rebelem e tal. Então, como é que uma criança... Então, essa é a segunda perspectiva. Como é que nós acolhemos a criança com os seus comportamentos, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, o seu modo de sentir, daqui a pouco o seu modo de falar, de reagir às coisas do mundo? Como é que nós acolhemos? Acolhemos de forma compreensiva, observadora, a repudiamos, o que nós fazemos? Então, essa é a segunda perspectiva. Outra perspectiva, não é como é que essa criança, que é uma criança X ou Y, que se comporta desta ou daquela maneira nas diferentes situações. E a terceira perspectiva é como é que é essa criança enquanto alguém que aprende, que se desenvolve. Ela está defasada em relação às outras crianças? Ela está adiantada? Ela tem facilidade? Ela tem dificuldade? Ela tem curiosidade? Ela reage diante de desafios, diante de problemas, diante de dificuldades? Como? Ou seja, como é que é pensar a criança como alguém que aprende, que se desenvolve? Em que velocidade, com que qualidade, com que dificuldades? E como é que eu acolho? Como é que eu acolho essa criança nessas suas formas de reagir, né? De agir frente a uma situação de aprendizagem, frente a uma situação de modificação, resolução de problemas, enfrentamento, roda de conversa, etc, etc. A quarta perspectiva é essa criança encarnada num corpo, essa criança que se comporta desta ou daquela maneira nas diferentes situações, essa criança que tem tais ou quais facilidades ou dificuldades de aprender, é uma criança que pertence a um grupo, a uma classe. Pode ser creche 1, crianças até 18 meses, pode ser creche 2, crianças de 19 meses a 3 anos e 11 meses, pode ser criança de pré-escola 4 anos, pré-escola 5 anos, fundamental 1 e assim sucessivamente. Então, como ver a criança nesse coletivo da classe? Como um aluno, né? Um aluno de primeira série da escola fundamental 1, um aluno de segunda série da escola fundamental e assim por diante. E por último, né? Por último, é uma quinta perspectiva, como acolher esse aluno como alguém que faz parte do mundo, que conhece coisas, que é mais do que sua família, é mais do que sua escola, é mais do que sua cidade, é mais do que o país, né? Ele é um ser do mundo, um ser que pode ser pensado como um ser humano, né? Um ser humano nas suas diferentes fases de vida, etc, etc. Então, esse é um recorte de acolher, né? E a minha proposta foi como pensar o acolhimento olhando para a criança, né? Compondo imagens, observando nessas diferentes
posições ou características ou dimensões que as crianças têm. Agora, por igual, eu gostaria de falar das minhas queridas professoras e professores, sobretudo da Escola de Educação Infantil e da Escola Fundamental 1. Né? Os professores estão passando, né, sempre passaram, mas nesses tempos talvez muito mais, por grandes desafios de aprendizagem, desafios de restrições de possibilidades conhecidas de trabalho. Né? Como é que a escola, como é que a família, como é que os alunos recebem os professores aí nesse reinício do ano letivo? Né? Como acolher os professores? Vocês sabem que os professores, junto com os profissionais da saúde, são duas profissões, né, que mais sofrem aquilo que se chama de estresse laboral, o burnout. O que é o estresse laboral? Né? O estresse laboral, o burnout, é aquele cansaço decorrente dos desafios de uma profissão, não é? E aquele cansaço que não vai embora. O professor dorme, tenta descansar, mas não descansa. Ele se sente cobrado, ele se sente desafiado, ele se sente com poucos recursos e tal. E agora, se os meus colegas professores me permitem, eu gostaria de falar um pouco sobre as professoras. Né? Outro dia, uma grande amiga minha me chamou a atenção para esse fato, que de fato ele precisa ser pensado quando a gente considera a educação na sua perspectiva acolhedora. Né? Vamos pensar numa colega professora. Né? Muitas professoras, até pelos baixos salários que recebem, têm que trabalhar em 2 lugares. Trabalham de manhã, por exemplo, numa escola, trabalham à tarde noutra escola. Né? E chegando em casa, elas têm os compromissos de casa. Cuidar dos filhos, quem sabe lavar roupa, preparar a comida, cuidar da casa. Nem todas as colegas professoras podem ter uma empregada, podem pagar uma empregada para cuidar da casa, ou seja, elas é que fazem isso. Nem sempre os seus maridos ou companheiros podem ou querem ou se dispõem a ajudá-las. Então, na verdade, a professora tem 3 jornadas muito difíceis. A jornada de trabalho, que muitas vezes é uma dupla jornada, e a jornada em casa. E as mães, né, as professoras, muitas são mães, e elas querem oferecer, da mesma forma que elas querem oferecer na escola o melhor de si para os seus alunos, em casa elas querem oferecer o melhor de si para os seus filhos, para a sua casa, para as pessoas que vivem nela, que fazem parte dela. Então, é muito duro, porque, na verdade, que hora que ela descansa? Que hora que ela estuda? Que hora que ela planeja a aula? Que hora que ela cuida de si, do seu corpo, que faz coisas que alimentam, que acolhem o seu corpo, enquanto saúde, enquanto bem-estar, enquanto descanso, enquanto repouso? Então, é uma situação difícil, e por isso que a gente fala muito de acolhimento dos alunos, e de fato nós temos que pensar em acolher os alunos, em recebê-los, em hospedá-los, né, da melhor forma possível, né? Mas eu acho que essa ideia, né, que essa colega me sugeriu e que eu quis trazer aqui para vocês, pode parecer óbvio isso, mas a gente não pensa. E muitas professoras estão sobrecarregadas, estão com medo de ficarem doentes, de passarem doença. E uma mãe doente, como é que ela cuida do seu filho, cuida da sua casa? Uma professora doente, como é que ela cuida dos seus alunos? Então, como aprender, né? Como aprendermos a acolher os professores,
acolhê-los como profissionais que merecem formação, que merecem aprimoramento, que merecem um retorno, né, que qualifica o seu trabalho para melhor, que merece boas condições de pagamento, de salário, e que merecem boas condições de vida até para eles realizarem o seu compromisso profissional da melhor forma possível, né? Então, essa é a proposta que eu faço nesse episódio, né? Que a gente pense como é que os professores são acolhidos, os professores da educação infantil, da creche, porque são trabalhos diferentes, da creche 1, da creche 2, da pré-escola. Como é que demandas lhes são feitas? Como é que nós acolhemos as suas dificuldades, os problemas que eles colocam, né? As suas limitações, os seus recursos, né? É isso.